Sejam bem-vindos a mais um Web Talk da Gavi. Temos mais dois amigos, como é habitual, duas pessoas que nos são muito próximas e que vão falar connosco acerca dos novos instrumentos de comunicação e divulgação para o turismo. O turismo está numa fase complicada, difícil, também muito desafiante, porque toda esta pandemia nos obrigou a reconverter, a refletir. É evidente que isto não tem graça nenhuma, porque vai e vem e nós ficamos sem saber muito bem como planear. Eu estou a olhar para o Rudy e estou a pensar nos hotéis magníficos que lançaram e que hoje sofrem muito com isto. Mas antes disso gostava que todos conhecessem quer a Gilda Mendes, quer o Rudy Azevedo. Vou começar pelas senhoras, como é habitual. A Gilda é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, trabalhou comigo numa coisa muito inspiradora que hoje está a comemorar qualquer coisa como o 25º, acho eu, aniversário, que é o Portugal Fashion. Foi a diretora do Portugal Fashion na Associação Nacional de Jovens Empresários, tem feito uma carreira muito inspiradora nessa mesma área, na área dos eventos, na área da comunicação, na área de uma agência de publicidade que ela própria dirige, e por isso é evidente que há menos tempo também lidou com esta questão do digital e de toda a transformação ou a revolução que houve na comunicação nesta área, e por isso obrigado, Gilda, por estar aqui, e gostávamos de conhecer um bocadinho, depois deste aperitivo que foi ser quase a primeira responsável de um evento com a marca forte do Portugal Fashion, como é que foi isto a partir dessa altura, ou desde essa altura, como é que foi este desafio de andar nos eventos e o que é isto, o que é que os eventos podem dar ao turismo, estes conteúdos podem dar ao turismo. Sei que agora vocês fazem um trabalho muito, muito forte na área da promoção dos conteúdos turísticos e de restaurantes, enfim, um conjunto de entidades que ajudam a comunicar, e por isso como é que é isto da comunicação turística, das redes digitais e principalmente para esta primeira fase, o seu percurso, a sua experiência, quem é a Gilda Mendes, era isso que gostávamos de saber. Olá, obrigada por este convite que muito me surpreendeu, mas que muito agradeço. Olá ao Rudy também, que também já nos conhecemos há uns tempos, por motivos profissionais já nos cruzamos. Contando um bocadinho sobre mim, no fundo, aquilo que estava a dizer, e do Portugal Fashion, que acho que foi a grande primeira marca, o grande primeiro projeto que eu trabalhei, antes, não é bem verdade, antes até também muito vocacionado e muito ligado ao turismo, e muito esta área que envolve a Gavi, da gastronomia e dos vinhos, a marca Sabores de Portugal, também na ANGE, que foi um projeto que tivemos o privilégio de trabalhar em conjunto, e que para mim foi uma grande escola, que além de me fazer nascer, esta vontade de conhecer mais sobre a nossa gastronomia e os nossos vinhos deu-me uma experiência enorme que me permitiram hoje em dia também lidar com estes assuntos como eu faço, e trabalhamos tantas marcas ligadas a estas áreas ainda hoje na agência. Mas eu comecei exatamente como disse, por organizar eventos, também a Feira do Empreendedor. Acho que ao longo de tudo que eu fui fazendo, se calhar foram mais projetos do que propriamente empresas. Acho que foram projetos completamente diferentes, muitos nas mesmas empresas, mas muito diferentes uns dos outros. Começando pela ANGE, depois a seguir envolvi-me num projeto no lançamento de uma agência de representação de speakers internacionais, a Gurus Agency. Tive o privilégio de trabalhar diretamente com o Disney Institute, com os gestores da Disney, que também foi muito engrandecedor. Depois com um projeto próprio, o Muda Arte, Sabores e Design, com duas sócias, que foi quase um bebê que nasceu de muita vontade, muita resiliência nossa, de trabalhar num projeto que reunia aquilo que nós gostávamos e aquilo que nós tínhamos feito antes, sempre ligado à comunicação, e portanto trabalhamos com designers nacionais, mais uma vez, com artistas. Tínhamos dentro do mesmo espaço workshops extremamente distintos uns dos outros, mais uma vez também motivava o turismo. Já na altura nós estávamos, como dizíamos muitas vezes, talvez 2 ou 3 anos antes do grande boom do turismo em Portugal. Abrimos foi pouco antes da Ryanair começar a voar para o Porto e da Baixa do Porto passar por aquela transformação. E, portanto, na altura, a Rua do Rosário, o Muda era na Rua do Rosário, não era o que foi logo passado muito pouco tempo.
Pronto, mas foi um projeto que foi muito engrandecedor também para mim e para as pessoas que estiveram neste projeto desde o início. Trabalhamos também muito a área da comunicação e depois, logo a seguir, veio o desafio de agarrar a agência No More e de trabalhar do outro lado. Portanto, no fundo, agora estava eu a trabalhar para clientes, coisa que até à data como comecei a trabalhar na No More, a perspectiva era um bocadinho ao contrário, tanto no envolvimento com os sabores de Portugal, com Portugal Fashion, como com Muda, mas particularmente nestes grandes dois projetos que trabalhei antes, nós estávamos do lado do cliente, portanto, nós contratávamos agências e, no fundo, desenhávamos estratégias conjuntamente, mas trabalhávamos com as agências a acompanhar aquilo que era o nosso trabalho. Portanto, foi bom passar para o outro lado e viver isto, a experiência, num papel inverso. Desde o início da No More, muitos eventos, mas, no fundo, tudo isto, desde o início do meu percurso, passa por trabalhar a comunicação. Não tem muito a ver com o que faço agora, mas a minha formação de base é em jornalismo internacional. Eu nunca pratiquei jornalismo na vida, sempre estive muito mais ligada à comunicação de uma forma mais extensa, através desta ligação à organização de eventos, no fundo a gestão de projetos, que é isso que na prática é. Mas o que é que aconteceu particularmente já nesta fase da No More? A verdade é que nós começamos por organizar eventos chave na mão, mas a evolução foi crescer enquanto agência e tudo aquilo que são fatias de negócio que estão a gravitar à volta de um evento, que começou de uma forma muito inspiradora por um projeto chamado Porto.com, que no fundo nós, através de um grande projeto, criamos a marca, desenhamos a estratégia, fizemos ativações de marca, comunicamos a marca, trabalhamos sponsorização, organizamos e projetamos a produção global do evento no sítio onde eu estou hoje, na Alfândega do Porto, ocupamos o edifício inteiro, e tudo isso no fundo foi uma mostra daquilo que eram as fatias de negócio que a agência depois veio a desenvolver e que hoje em dia faz a 100%. Na verdade, nós hoje trabalhamos a comunicação de uma forma global e agora faço a ligação a isto das ferramentas digitais e particularmente no meu caso das redes sociais, que de facto é mais uma vez são ferramentas e são canais de comunicação para chegar às pessoas, que no fundo tudo isto tem o mesmo propósito, chegar às pessoas, servir aquilo que são os propósitos dos clientes e ter resultados do ponto de vista da comunicação nas pessoas. Peço desculpa que acho que me estendi um bocadinho, mas acho que é isto. Muito bem, muito obrigado. Vamos passar ao Rudi e também conhecer um bocadinho a sua experiência. Eu julgo que estamos a falar e depois falaremos um bocadinho melhor, aprofundaremos um bocadinho melhor já de um grupo hoteleiro e por isso de técnicas de comunicação e de cativação de cliente e de acompanhamento do cliente com recurso a uma tecnologia mais, diria assim, mais, nem diria evoluída, mas mais dirigida, mas muito melhor do que eu. O Rudi conhece estas ferramentas. Acho que é muito importante que a maioria dos nossos ouvintes associados conheçam que estão nomeadamente a começar pequenos projetos de onaturismo, de agroturismo, etc., que contactam muitas vezes pela primeira vez com os bookings, com os da vida, com os Airbnbs, etc., ouçam a experiência de uma pessoa que tem ajudado o Grupo Jazz, que é um grupo hoteleiro muito relevante aqui no Norte, a afirmar-se. E por isso, Rudi, muito obrigado por estar aqui. Gostávamos um bocadinho de saber quem é o Rudi Azevedo, por um lado, e por outro lado, qual tem sido este caminho do Grupo Jazz e esta experiência no Grupo Jazz. Obrigado, António, pelo convite. Antes de mais, a cumprimentar a Gilda e o Pedro e também os participantes que nos estão a ver. Eu comecei a trabalhar em hotelaria há quase 20 anos. Tenho trabalhado essencialmente nas grandes marcas internacionais, mas não quer isso dizer que tenho trabalhado nos grandes hotéis, nada disso. Trabalhei, por exemplo, na Relais Chateau ou na Leading, que são marcas mais de luxo, digamos assim, mas isto significa que trabalhei, por exemplo, em Vidago, no Vidago Palace, ou no Pedras Salgadas, no resort, ou também na abertura do hotel do Yeatman, um hotel vínico, por sinal. Portanto, há 20 anos que trabalho nesta área, quase sempre relacionada com a parte da estratégia dos hotéis e também com a parte da promoção dos hotéis. Portanto, tenham sido hotéis boutique, hotéis vínicos ou mais ligados à gastronomia e ao vinho também, como é o caso do Grupo Jazz, ou em hotéis até de outras cidades e hotéis que nada têm a ver com gastronomia, a minha área de atuação tem sido sobretudo ao nível de promoção do destino, promoção das unidades hoteleiras. Em muitos casos trabalhei em hotéis em que vendia ou promovia cerca de 120, 130 hotéis, não era só um destino, portanto
é muito importante, e tem sido muito importante na minha área de atuação, ter uma visão, por um lado, genérica daquilo que são as intenções de procura para um destino, e também, ao mesmo tempo, a parte micro da estratégia, a parte micro dos números, das análises, e já lá iremos mais à frente a falar um bocadinho mais em detalhe. Ao longo destes 20 anos, tenho tido muitas experiências. Felizmente, o facto de termos um produto gastronómico e vínico está a ajudar-nos imenso durante estes tempos mais difíceis. Nós temos, neste momento, 2 unidades no Douro, o Douro Palace e o Douro Royal. O facto de ser um local mais periférico, mais remoto, onde as pessoas se sentem mais em segurança, e ter a atratividade da gastronomia, do vinho, tem funcionado a nosso favor. Por outro lado, o hotel que temos no Porto, um hotel boutique, o Porto Bridges, não tem tido tanta sorte, tanto sucesso, tem a ver com a procura dos destinos, não tem propriamente a ver com aquilo que é a dinâmica da estratégia de cada hotel. Ao mesmo tempo, tenho formação na área de turismo, formação superior, tenho formação relacionada com áreas de inteligência emocional, também formação relacionada com a área da eficiência, de dinâmicas, por escolas internacionais como Cornell nos Estados Unidos, o INSEAD em Paris, entre outras, e ao mesmo tempo sou docente do mestrado de Direção Comercial no Politécnico do Porto, e em simultâneo tenho uma empresa que é a RM Hub, que ajuda pequenas unidades a transformar os seus negócios, basicamente, a nível de gestão, precisamente da parte mais micro, não tanto da parte macro. E, no fundo, a Jazz é um grupo hoteleiro, é verdade, mas quando ingressei na Jazz há quase 7 anos, era apenas um hotel, era o Douro Palace. Portanto, tudo aquilo que foi a promoção e a digitalização também, e a facilidade de chegarmos ao cliente final, permitiu-nos crescer e transformarmos uma quinta, a Quinta São João, onde está inserido o Douro Palace, numa cadeia hoteleira, numa rede, neste momento com 3 hotéis. Portanto, isso foi um crescimento sustentável que fomos tendo, e obviamente já vos irei mostrar, mas toda a parte da digitalização que nós antecipámos, mesmo antes da pandemia, tínhamos já, a nível de maturidade, fomos considerados num estudo nacional uma empresa bastante madura a nível de tecnologias de informação, mas é também isso que nos permite antecipar aquilo que são as dinâmicas de procura, ou seja, nós conseguimos ir de encontro às pessoas antes delas pensarem em vir para as nossas unidades, e isso já vos irei mostrar também. No fundo é isso, eu tenho este lado da digitalização. Nestes 20 anos tenho feito imensa promoção no exterior. Quando se deu o Covid, eu estava, por exemplo, no Texas, a angariar clientes para o destino Porto e Norte, para os nossos hotéis, que é um destino que tem um particular interesse pela gastronomia e pelos vinhos, mas também tinha estado na Califórnia, ou seja, nós fazemos um misto da área digital com a área mais tradicional de promoção, e funciona muito bem, porque se a área digital atrai mais os millennials e outras gerações, não só os millennials, não nos podemos esquecer de gerações mais antigas, das quais nem estou assim tão longe, portanto não quero dizer que sejam apenas as pessoas de 20, 30 anos que sejam millennials, mas isto para vos dizer que, por exemplo, para terem uma ideia, no Texas, se vocês querem angariar clientes do Texas, aquelas pessoas que viajam em grupo com 60 anos, 70 anos, 80 e 90 anos, não é fácil, não é sempre, ou não é tão fácil que seja pelas redes sociais. Não quer dizer que não seja, mas é mais difícil, se calhar. E é engraçado perceber que nesses destinos, e não só nestes, mas também, a forma de chegar aos clientes ainda é, contra tudo aquilo que é o tema de hoje, ainda é a distribuição de revistas pelos correios. E isto acontece em 2021. Portanto, é esta a forma que ainda nos permite trazer, e quando digo trazer gente, estamos a falar de cerca de 15, 20 mil noites por ano para o Porto só. É um dos meios tradicionais que ainda funciona muito bem. Depois, obviamente, temos todos os meios digitais que estão ao nosso dispor, que nos permitem trazer um outro tipo de cliente, mas temos muitas histórias, eu posso partilhar tantas histórias convosco ao longo desta conversa, muito relacionado com a promoção, com como é que chegamos aos clientes. Depende, um cliente que vem dos Estados Unidos pode vir de várias formas, acabei de mencionar a questão dos correios, também há a questão das redes sociais. Um exemplo de ontem, tivemos uma cliente que fez uma reserva porque quer vir desconfinar para Portugal, e fez uma reserva pelo Facebook. Portanto, isto só para vos dizer que fez a reserva pelo Facebook e colocou as notas pessoais daquilo que eram os serviços que pretendia no Facebook.
e facilmente falamos aqui de uma receita de vários dígitos, porque são estadias de vários dias, que somos obrigados por lei a acolhê-los durante vários dias fechados num quarto, mas isto para vos dizer, esta digitalização é fundamental, mas não podemos esquecer também a parte mais tradicional. Eu já vou em detalhe, mas sabe fazer a introdução e também creio que já me alonguei um bocadinho, eu falo muito, portanto, passo a bola. Obrigado, Rudi. Acho que ficamos com uma boa perspectiva de quem é o Rudi e de qual é o percurso. Também com uma boa perspectiva do que é isto, esta ambivalência da comunicação. Eu julgo que as coisas hoje se encontram muito, e passava a bola à Gilda para nos falar um bocadinho disso. Uma coisa que a Gilda tem muita experiência, que são precisamente as experiências, quer dizer, a convocação para o turismo é muito uma convocação para um mundo de experimentação, de vivência nova, hoje, quando folheamos tanta oferta que temos e tanta comunicação que temos, tentamos sempre ter uma nova experiência, uma nova emoção e uma nova sensação naquilo com que lidamos. Eu julgo que um e o outro são de formas diferentes, mas também aproximadas, dois comunicadores de experiências, e por isso passava a palavra à Gilda para nos dizer o que é que tem sido isto. Eu acho que na gastronomia, no vinho, esta experiência tem uma dificuldade grande no digital porque é muito sensitiva, não é? Estou-me a lembrar no grupo Jazz, o grande Tony Martins, que já andou comigo em vários circuitos mundiais, até já um incêndio pegamos para em Nova Iorque. Isto tudo, se não se cheirar, se não se sentir, se não se ouvir, se não se comunicar, olhos nos olhos, é mais difícil. Gilda, como é que experiências nos pode comunicar desta experimentação que os eventos necessitam de ter? Ora bem, nós estamos aqui, já estou, como dizia o Rudi há pouco, quer dizer, o propósito que nos traz aqui são as ferramentas digitais e este mundo mais digital, e tanto nas redes sociais como todas as outras, mas a verdade, e eu tenho que concordar, que precisamente por este boom que nós tivemos recentemente, e estamos a falar de uma evolução que estava estimada, uma evolução digital, não é? Que estava estimada para se calhar para 10 a 30 anos, de repente aconteceu tudo em 10 meses e de facto toda a gente teve que se adaptar. As próprias plataformas estão sobrecarregadas de investimento e estão sobrecarregadas de toda a gente, daquelas microempresas que nunca tinham comunicado online e que de repente quiseram todas estar online para ver se conseguiam ultrapassar ou chegar às pessoas, e depois os grandes grupos empresariais que têm imenso dinheiro para investir e nesta altura ainda podem investir mais e portanto acabam por sobrecarregar as redes e aquilo que são as plataformas de comunicação digital. Nós recentemente sugerimos, inclusive a um cliente, e por isso achei graça àquilo que o Rui estava a dizer das revistas, que nós sugerimos recentemente a um cliente fazer uma comunicação por correio para as pessoas, e portanto tudo isto tem a ver com agora pegando também nas experiências, tudo isto tem a ver com o chegar às pessoas e com comunicar. Para mim, é sinceramente o conjunto de tudo o que nós tivemos ao nosso dispor e, portanto, quanto mais a estratégia estiver desenhada e articulada entre os diferentes meios que nós temos ao nosso dispor para chegar de melhor maneira às pessoas, é o que o torna mais eficaz. Se formos ao caso concreto da gastronomia e vinhos, também para aí nós temos que nos reinventar um bocado, não é? E já fizemos isso e, portanto, já desenvolvemos provas, experiências que, quando não podem ser feitas com todos no mesmo lugar, enviamos as coisas para a casa das pessoas, fazemos isto por via digital e as pessoas estão a provar ao mesmo tempo que nós estamos a explicar. Isto viu-se durante o período de confinamento que todos sentimos, que multiplicaram-se as experiências, tanto nestes webinars e web talks e nos lives, particularmente em Instagrams e em Facebook, que as pessoas foram partilhando aquilo que faziam, as empresas aproveitaram para partilhar também aquilo que podiam fazer através dos canais que tinham ao seu dispor, para se irem adaptando e ajustando àquilo que eram estas novas realidades. Agora, para tudo funcionar, o que me parece que é o mais sensato e que é mais eficaz é de facto haver aqui um complemento de comunicação para estas experiências serem vividas de uma forma total. Se nós temos hoje em dia as redes sociais ao nosso dispor, e estamos a falar de coisas que começaram em 2004, portanto é uma coisa muito próxima, quer dizer, nem todos, começamos a trabalhar, o Rudi estava há pouco a falar dos 20 anos, o primeiro projeto foi há 23, quer dizer, nós até o e-mail era difícil termos e-mails, não tínhamos muito a quem mandar porque não havia
quem usasse e-mail no seu dia-a-dia. Portanto, estamos a falar de uma distância de tempo muito curta para a quantidade de evolução digital que nós tivemos aqui na eletrónica digital, enfim, cibernáutica, etc., que nós tivemos ao nosso dispor. Portanto, conjugar tudo isto, caramba, nós estamos numa geração que de facto temos ao nosso dispor uma quantidade inigualável do que tenha vindo até agora, não é? Do que existia até agora, de ferramentas e de canais para chegar às pessoas. Agora, também temos um grande desafio. Está tudo entupido, toda a gente tem os mesmos canais, toda a gente tem os mesmos veículos e, portanto, está toda a gente a usar os mesmos. Aquilo que o algoritmo do Facebook faz e que nos limita quando nós queremos fazer aquilo que queremos, eles não deixam, não é? Andamos assim sempre a dar voltas, como é que o ultrapassamos, porque um dia ele está a trabalhar para um lado e nós estamos a tentar ultrapassar e no dia seguinte ele já está a trabalhar para o outro e nós tentamos ultrapassar e temos que agir de maneira diferente. Bom, para não me alongar, acho que falta dizer, para relacionar isto das experiências e acho que respondendo à sua pergunta, aquilo que as redes sociais ajudam para esta fase experimental, que para mim não é ultrapassável, acho que, se eu bem me recordo, 70%, que é o máximo que nós temos na memória, é de facto resultado de experiências e só aquilo que nós vivemos é que retemos este nível, o resto retemos tudo muito mais abaixo. A primeira fase desta experimentação pode ser de facto passada por este, que nós portugueses dizemos muitas vezes, não é? Que também comemos com os olhos, por este passar de boas imagens, de bons sabores que não se sentem, mas que se veem e que podem entusiasmar quem está do outro lado para vir até nós. E acho que é isso a grande mais-valia das redes sociais, é servir-se, para começar a falar de tudo o resto, mas enfim, é servir-se destes novos canais para mostrar coisas boas, para abrir o apetite, fez nascer novos negócios, podemos começar a falar de influências mais à frente, mas a verdade é que fez nascer novos negócios e criou uma coisa que para mim foi determinante para tudo isto, que uma comunicação que era unilateral até há muito bem pouco tempo atrás, passou a ser uma comunicação bilateral de venda e de agressão, ou seja, as marcas que dominavam a comunicação que tinham para com o seu público, diziam aquilo que queriam, a publicidade ou era estática ou era através dos meios de comunicação tradicionais que diziam e as pessoas ouviam. Hoje em dia nós todos opinamos em asta pública e se ajudamos uma marca a crescer, também conseguimos aniquilar o seu progresso e manchar aquilo que é a sua reputação em muito pouco tempo. E isto antes era privilégio dos críticos gastronómicos, enfim, em jornais, etc. E hoje em dia todos nós temos isso ao nosso alcance. E, portanto, para o bem e para o mal, são experiências que são partilhadas bilateralmente. Vá. Rudi, qual é esta avaliação? Achei muita graça este... É evidente que aqui no meio das experiências há sempre uma coisa chamada empatia, não é? Que é a relação mais próxima que se pode criar com o cliente, mas também é este efeito devastador que falava a Gilda, de podermos aniquilar uma marca, ou um perfil, ou etc., com um simples clique. Como é que se lida com isto, com esta comunicação tão vulnerável, ao mesmo tempo tão eficaz, mas ao mesmo tempo também tão vulnerável, tão próxima da opinião pública e dos sentimentos dos consumidores? Sim, quando a Gilda estava a dizer que as redes sociais são benéficas, mas podem destruir uma marca em muito pouco tempo, eu estava-me a rever, porque é um cuidado tremendo que nós temos nos hotéis. Não sei se tem noção, mas nós nos hotéis recebemos por dia 2, 3 pedidos de influencers para experimentarem. Mas assim, todos os dias é uma pressão muito grande, porque preparar a vinda de uma influencer é que não é só aceitar a reserva, nós temos que preparar todo um cenário para ser fotografado, temos que negociar todo o número de posts, de posts que vão ser feitos, de stories, de diretos, de tudo, e depois temos que tentar analisar antes de responder qual é que é o número de interações que o influencer tem com o seu público, se tem 100 mil likes, 10 mil likes, se é o público, pedimos a estatística toda do influencer, qual é que é a parte geográfica do seu mercado-alvo, a faixa etária do seu mercado-alvo, dos seus clientes, não é? Dos seus seguidores. Portanto, nós analisamos isso tudo, porque pode simplesmente não nos interessar. Mas é um cuidado muito grande que nós temos. E nisto das redes sociais é assustador o volume de questões que nós recebemos diariamente, seja por Facebook, seja por mensagens no Instagram, seja... Nós temos tentamos manter isto restrito, porque facilmente perdemos o controle de tanto volume de informação, como dizia a Gilda. Há ferramentas que nos ajudam, de facto. Há uma coisa que se chama chatbot. Um chatbot é um robô a funcionar, que nos ajuda a responder 24 horas aos clientes. Portanto, ele pode ter mais de 100 perguntas
pré-definidas, com 100 respostas pré-definidas, para nunca perdermos a comunicação com o cliente. Quando há uma pergunta que sai fora deste espectro, é gerado um pedido para um canal direto com um agente dos nossos, um agente de reservas, mas é algo que levamos muito a sério. Nós temos, inclusive, para terem uma ideia, temos um orçamento anual de investimento para influencers, temos um orçamento anual de quantos quartos é que vamos oferecer, quantos jantares, quantas meias pensões, quantos acessos ao spa. Nós temos, porque podem não acreditar, mas se eu dissesse que sim a todos, eu arriscava-me a ter 10, 15% de ocupação ao ano só com influencers. É tremendo. E cada vez mais os influencers são, perdoem-me a expressão, mas são miúdos, não é? 20 anos, 22, 23, e nós próprios ficamos às vezes a pensar, mas como é que é possível, não é? 100 mil seguidores com este... E depois depende, nós quando fazemos algo com um influencer da Europa, um conteúdo, uma fotografia, pode ter, sei lá, 3 mil, 10 mil likes, mas quando fazemos com o Brasil ou com os Estados Unidos, é uma loucura, não é? Nós tivemos aqui umas influencers de uma revista cor-de-rosa brasileira, aliás, a Caras, do Brasil, não sei se lhe posso chamar a revista cor-de-rosa. Nós tivemos alguns stories, alguns diretos, tínhamos mais de 200 mil likes, interações, e isso dá-nos uma visibilidade muito, muito interessante. Agora, temos sempre que ter este cuidado de perceber, estamos a comunicar de facto para o público que nós queremos, não desfazendo, mas nós não consideramos que alguns destas pessoas que participam nos reality shows, para nós não é o nosso público-alvo. Acreditamos nós que não seja, mas nós recebemos muitos pedidos destes programas todos nós vemos na televisão portuguesa, recebemos imensos pedidos, portanto, não aceitamos muitos deles, porque não está dentro do nosso espectro de ambição do tipo de cliente que queremos no nosso hotel, em alguns casos. Portanto, até isso é algo que nós temos que saber gerir. E depois, para além de tudo isto, que gera um fluxo de comunicação brutal, nós temos isto que o António falava, as bookings da vida, a Expedia da vida, o Google da vida, o TripAdvisor da vida, não acaba. E nós temos que responder aos clientes. Porque há estudos que comprovam que se respondermos aos clientes, se o feedback for positivo, nós temos mais, há quem diga, se respondermos aos clientes, temos mais 4% de receita ao final do mês. São estudos, valem o que valem, mas é de facto importante. Mas agora, eu ainda hoje estava a ver os comentários da semana passada e estamos a falar de mais de 100 e tal comentários só na Booking. Há uma pessoa que tem que responder um a um a tudo isto. E cada comentário é uma história, é uma pessoa, é uma vida diferente. Portanto, e são às vezes desilusões, são às vezes ultrapassam expectativas, mas há todo este cuidado de termos que saber responder, porque o que respondemos é público. Ou seja, se alguém na Booking diz não gostei do hotel porque a água da piscina estava fria, ou não gostei da decoração, eu posso pensar para mim, não gostaste da decoração, mas isso a decoração é como a arte, ou se gosta ou não se gosta, é relativo. Mas nós não podemos responder assim. Por muito que às vezes apeteça responder, nós não podemos fazê-lo, porque é isto que a Gilda dizia, temos que ter cuidado, porque rapidamente se destrói uma marca se eu responder de forma agressiva. E, portanto, nós na comunicação, nós temos um plano de boas práticas, chamamos de é o what to do e o what not to do, basicamente. Quando há certas questões com que somos confrontados, nós temos que ter algum bom senso e alguma calma, às vezes, para responder de forma mais educada, porque nós acho que não imaginam o que nos dizem às vezes nas redes sociais, na Booking, na Expedia. Talvez, às vezes vê-se coisas inacreditáveis nas páginas, nos comentários das pessoas, é verdade, é verdade. Portanto, acho que sim. Acho que toda a gente que aqui está provavelmente a ouvir isto também passa tempo no digital. Eu estava a ver um comentário no chat a dizer influencers são parasitas e estava a pensar como é que se distingue, e estava a ver este número para mim muito impressionante, de que se fôssemos responder a todos os influencers, nós tínhamos 15% da taxa do hotel ocupada por eles próprios, e estava a tentar perceber como é que nós distinguimos o bom e o mau influencer, o tal devastador ou o tal propagador da nossa mensagem, da nossa comunicação. Gilda, esta experiência existe também nos eventos, na comunicação das experiências restaurativas eu sei que gosta pouco de falar dos clientes da No Less por questões profissionais, mas nas experiências que teve, agora experiências profissionais de comunicar
as empresas e os seus grandes eventos, e sei que muitas vezes recorrem a influencers. Como é que se distingue o bom e o mau influencer, se é que isso é distinguível, e como é que se põe um influencer no nosso caminho, por isso, a fazer parte da nossa equipe? Ora bem, eu acho que isto, mais uma vez, tem a ver com a evolução da sociedade, não é? E as coisas, quando evoluem numa sociedade, evoluem e têm sempre pontos positivos e pontos menos positivos, vá. E nós temos que nos ir adaptando, tem tudo a ver acho eu, vá, a resposta é esta para qualquer tópico que nós hoje, neste mundo mais digital da comunicação, possamos abordar. A verdade é que há uns anos atrás, estes novos influencers eram muito menos, e estamos a falar provavelmente de figuras públicas, antes, se calhar, até figuras públicas reconhecidas por seu mediatismo, sei lá, atores, no limite, pronto. Entretanto, foi evoluindo ao longo dos tempos e há uns anos atrás estes influencers ou estas figuras públicas já começavam a ter um dinamismo de contratações diferente, mais próximo da realidade de hoje, que eram contratados para presenças, não é? Que muitas vezes nós vemos imensa gente conhecida em eventos e na verdade estão a ser pagos para lá estar, portanto estão a fazer parte daquilo que é a produção da experiência, no fundo, é a produção da dita experiência. E agora criando aqui uma ligação ao mundo digital, porque acho que é importante só para nos mantermos aqui neste nosso objetivo, esta partilha destas pessoas ou estas presenças que são pagas, muitas vezes, como o Rudi dizia há pouco, e faz parte do nosso dia-a-dia enquanto agência, agora, o Rudi, se é assim nos hotéis, nós enquanto agência fazemos essa mediação entre os nossos clientes, hotéis, restaurantes e os influencers, às vezes ficamos aqui num papel um bocadinho ingrato, precisamente por tudo o que estava a dizer, porque há pessoas que de facto não têm a ver com o target, não têm a ver com aquilo que é o propósito e portanto não fazem sentido nenhum. Mas estas figuras públicas que no início só estavam presentes começaram também a ser negociados, chegando aqui a esta parte da conversa, como o Rudi dizia, os posts, aquilo que são as partilhas digitais que eles fazem, e eles próprios começaram a ficar no mesmo patamar das influências. Se vimos os atores e atrizes mais conhecidos, e depois, eu vou dizer uma coisa que se calhar não devia dizer, mas acho que não tem mal. Eu acho que depois daquela geração Morangos, que foi uma nova leva de novos atores mais novos e que começou, por acaso, por coincidência, foi ao mesmo tempo destas mudanças todas, mudou tudo um bocadinho. E os mais novos tiveram um papel mais determinante naquilo que foi a influência no resultado. O que me parece é que nós temos que nos dirigir àquilo que é mais interessante para nós. Primeiro temos que nos focar no nosso objetivo. E o que eu sinto muitas vezes, mesmo com clientes, é que nós às vezes as pessoas não sabem bem o que é que querem. E quando não se sabe bem o que se quer, é mais difícil conseguir resultados. Portanto, se eu estou a trabalhar uma marca que quer chegar a um público mais novo, é evidente que eu vou selecionar uma rede social ou um meio digital que esteja muito mais preparado para chegar àquele público mais novo. Vou incluir os ditos influencers que estão muito mais vocacionados para chegar ao meu propósito e se calhar vou ter com aqueles mais novos. Pronto, e agora vou pegar naquele comentário, não querendo dizer que sim nem que não ao termo, a verdade é que há imensa gente, de facto hoje em dia há muita gente que é fruto deste meio muito mais aberto, mas todos eles chegam ao seu público e eu posso querer chegar a um público que aquela pessoa tem mais ligação direta. O que se vê às vezes daqueles micro-influencers é que tem um impacto muito mais significativo nas vendas e nas compras de uma determinada região, numa determinada cidade, e portanto é uma compra imediata, ou seja, eu contrato aquela pessoa ou trabalho com aquela pessoa para comprar naquela loja, naquele posto ou ir àquele restaurante. E aqui eu sei que ele vai ter uma influência direta naquelas pessoas que estão ali à volta. Se eu estou a falar de um envolvimento mais alargado da cidade ou do país, pronto, para chegar a outra dimensão, tem que chegar a pessoas que tenham uma abrangência geográfica maior. E depois quero trabalhar públicos que tem mais a ver com aquele meu alinhamento. Há pouco o Rudi falava da ligação a hotéis com um público mais de luxo. É evidente que com um público mais de luxo eu não vou trabalhar influências miúdos do YouTube ou do TikTok, porque vou chegar a marcas de consumo de bebidas mais refrigerantes, sei lá, mais novos, que vão chegar ao público que eu quero. O problema principal, julgo eu, é quando nós não conseguimos definir bem quem é o nosso público-alvo e não conseguimos trabalhar a comunicação, primeiro definindo o público-alvo, depois definindo as redes onde queremos estar para atingir aquele público-alvo, depois definindo bem os influencers que nos queremos aproximar porque representam aquilo que são os nossos clientes e, portanto, vão transmitir confiança no nosso produto para aquelas pessoas que os seguem, que é isso que nós temos mais interesse. E depois, no limite, trabalhar a informação que quero trabalhar com aquela pessoa para aquela rede. Não vou falar com ele da mesma maneira para um Instagram do que vou falar para um TikTok, do que vou falar para um YouTube, do que vou falar para um Facebook ou até para um LinkedIn.
Portanto, pessoas que tenham a ver com aquilo que eu quero que sejam os meus consumidores, que são referências para o meu consumo. Acho que respondi mais ou menos. Muito bem, muito obrigado. Acho que foi muito clara, Gilda. Rudi, este novo ciclo, por isso esta pandemia que nos apanhou a todos assim de frente, em especial os hotéis, e principalmente um grupo que estava a crescer, que estava a abrir um hotel do Porto, que estava em grande no Douro. Como é que é isto? Como é que se lida com isto? O que é que isso muda no nosso mindset e o que é que muda em especial na nossa comunicação? Porque já não sabemos se vamos comunicar segurança e se amanhã não é bem isso, se é autenticidade, o que é, quer dizer, a vossa experiência, o que foi nesta pandemia tão brutal que nós tivemos neste último ano e meio? Sim, o impacto foi tremendo, foi devastador na nossa unidade do Porto. No Douro, felizmente, não tem sido tão devastador como poderia ter sido. Nós, mesmo antes da pandemia, nós já tínhamos alguma digitalização daquilo que é a nossa experiência. Os clientes já podiam visitar os hotéis em 3D, realidade virtual e realidade aumentada nos hotéis. Os clientes, quando entram antes de entrar no hotel, se forem ao site, conseguem navegar nos hotéis. Mas quando estão no hotel, já conseguiam ter este tipo de experiências de se sentarem no balcão, colocarem os óculos e pedirem coquetel e estarem a visualizar a preparação daquele coquetel, porque nós criámos várias experiências de visitar a cidade do Porto, por exemplo. As pessoas tinham itinerários que podiam visitar a cidade sem sair do sofá, estão sentados com os óculos a visitar a cidade. Já tínhamos esta experiência, já conseguimos interagir com os clientes. Durante a pandemia, e a nossa comunicação sempre foi muito a da nossa famosa piscina infinita, ou da nossa suíte, que foi considerada uma das 10 mais românticas em Portugal, no Hotel Douro Palace, por exemplo. Sempre comunicámos muito algum luxo, alguma exuberância daquilo que nós temos, mas também sempre comunicámos muito a ligação com a terra, com a natureza, porque o novo luxo já é há pelo menos 4, 5 anos a conexão com a terra. As pessoas vêm e querem tocar na terra, apanhar laranjas, apanhar limões, cheirar uma nêspera, porque perdeu-se isso. Em Portugal conseguimos manter isso, mas não têm ideia das experiências que nós temos, e estava aqui uma hora a contar-vos histórias de pessoas que apanham castanhas no chão com medo a pensar que é um bicho, pessoas que comem limões a pensar que é bom, ou laranjas que não se tira a casca, não têm ideia. Já me fizeram parar o carro abruptamente porque queriam apanhar laranjas, cheirar laranjas, tocar nas laranjas, para nós é normal. Nós há muito tempo que estávamos a transitar a nossa comunicação de um mundo mais de opulência para um mundo mais de experiência local, algo mais simples, das pessoas na terra. E para terem ideia, nós criámos uma quinta pedagógica com galinhas, com galos, com pavões, com fazões, com cabritas, com tudo. E isso tem criado um engagement nas redes sociais muito bom. E durante a pandemia, tudo isso deixou de ser motivo para as pessoas virem, mas também não podíamos deixar de fazer nada para não perdermos a comunicação com os clientes. Portanto, assim que se deu a pandemia, nós recolhemos, fechámos, ficámos a pensar o que é que vamos fazer e devagarinho fomos começando a comunicar segurança. Porquê? Porque as pessoas, no nosso entender, não estavam atraídas pelo fator preço, mas sim pelo fator segurança. Então começámos a comunicar nas newsletters, nas redes sociais, no nosso site, em todo o nosso tipo de comunicação digital que também temos nos hotéis. Nós comunicamos com os clientes diretamente antes do check-in e após o check-out. Iniciámos uma comunicação de segurança. Venha visitar o Douro, sinta-se em segurança. Ao mesmo tempo ativámos campanhas na RFM e na comercial. Fizemos alguns slogans do género: era tão bom quando eu ia com o meu avô apanhar laranjas, encher o cântaro com água. Para quê? Para despoltar aquela ligação emocional nas pessoas, para virem visitar o Douro, para virem para os nossos hotéis. E pusemos lá desta comunicação mais da opulência, mais do prato requintado, daquela elaboração do Tony Martins, e passámos a comunicar mais autenticidade, mais segurança, e apostámos em manter uma comunicação permanente com o cliente. E foi isso que fizemos. Ativámos campanhas no Instagram, ativámos campanhas no Facebook, por exemplo, mas sempre a comunicar segurança. E nunca a opulência, o luxo. Fugimos desse patamar e fomos mesmo para aquilo que é a autenticidade do Douro. O Douro e o Alentejo, eventualmente, como zonas gastronómicas e vínicas, é de muito mais, mas essencialmente destas duas vertentes, são áreas aglomeradoras de pessoas, mais do que nunca. As pessoas estão a fugir do Algarve, estão a fugir das ilhas e dos países mais paradisíacos com locais mais turísticos, e estão a fixar-se em zonas mais rurais. Portanto, nós percebemos isso rapidamente e ativámos a comunicação nesse sentido.
ficar na cabeça das pessoas como um destino de segurança, como um destino onde podem viver as experiências que os vossos avós viveram, que os vossos pais viveram, e era giro ensinarem isto aos vossos filhos. E quando apanhamos esta ligação emocional de gerações, é muito mais fácil manter o cliente ligado à corrente, como nós dizemos, e torná-lo mais fiel aos nossos serviços também. Só acrescentar aqui que, fazendo a ponte com o que a Gilda disse das redes sociais e dos influencers, e de segmentá-los por faixa etária, por interesse, ou por produto, ou o que seja, e respondendo ao mesmo tempo à Andreia Barbosa, que tem aqui uma questão no Q&A, nós, por exemplo, respondendo a essa questão diretamente e fazendo a ponte com o que estou a dizer, nós analisamos os pedidos que recebemos dos influencers, analisamos se o público-alvo deles é aquele que nos interessa, pode não interessar, e dizemos que não a maioria dos influencers dizemos que não, na verdade. Portanto, temos um núcleo muito restrito de influencers que vamos recebendo. E, por exemplo, durante a pandemia, quem é que nós tivemos no Douro Palace e que nos rebentou literalmente com as redes sociais? E respondendo à Andreia, a única forma de medirmos o retorno, que nós conseguimos medir o retorno quando temos um influencer, é o que vai acontecer nos próximos 5, 6 dias a nível de reservas, se há um boom de reservas ou não, ou se há contactos via Instagram, via WhatsApp, via Facebook a fazer referência a algo que viram de algum influencer. É a única forma que temos nós de medir. Não tenho outra ferramenta que me meça o retorno do investimento nesse sentido. Mas, por exemplo, nós tivemos a Rita Ferro Rodrigues durante a pandemia, e no Instagram do Douro Palace nós passámos, talvez, não sei de cor, mas dos 5 para os 11 ou para os 12 mil, assim, no espaço de 3, 4 dias. Foi uma loucura. Aquilo gerou milhares de comentários. Fizemos-lhe uma surpresa espetacular no aniversário dela, colocámos a moldura com a fotografia dela e do Ben, que não é normal nos hotéis, colocámos isso e eles sentiram-se em casa. Então ela fez vídeos enormes de 30 segundos, fez mais do que um. Aquilo gerou um engagement tão grande com os clientes e notámos, sinceramente, um aumento nas reservas. Mas esta é a única forma que eu tenho de medir. Caso contrário, não consigo medir, Andreia, mas quando segmentamos um influencer, temos em consideração o que a Gilda disse, vamos analisar as estatísticas desse influencer, qual é o público-alvo, faixa etária, etc. E às vezes dizemos que sim e acertamos, às vezes dizemos que sim e erramos, e ao contrário também acontece. Com a Rita Ferro Rodrigues, foi de longe o maior resultado que tivemos. Foi instantâneo, foi imediato e foi muito grande. Muito bem, temos, Gilda, esta coisa da conversa é assim mesmo, estamos a galopar para o último quarto, não é o do hotel, mas é o último quarto da conversa, e há aqui uma pergunta da Teresa Salema, que nos diz novas experiências ou experiências antigas. Eu se calhar perguntava se as experiências antigas não são novas experiências, não é? Se este regresso à autenticidade de que falava o Rudi não pode ser a primeira vez que se cheira ou que se prova uma laranja. E como é que... Eu lembro-me sempre da minha filha, que já trabalhou com a Gilda, que é muito cosmopolita, está hoje a trabalhar na Alemanha, em Hamburgo, mas sempre que vem a Portugal faz um reset no Douro. E o Douro para ela é um retemperador, e por isso ela gosta muito de lá voltar. Quando lá foi a primeira vez, ficou esmagada por aquela natureza e por aquela imponência que o Douro nos traz. E por isso perguntava à Gilda se estas experiências antigas não podem ser as novas experiências, principalmente desta nova geração que precisa de conhecer um país com o capital simbólico que Portugal tem e com a diversidade que Portugal também tem, e por isso a diversidade do seu território e da sua história e da sua cultura é também a diversidade de experiências que proporciona, digo eu. Por isso pergunto à Gilda se tem sido essa também a experiência que tem tido. Eu acho que isto está tudo muito alinhado com uma coisa que eu tinha tomado aqui nota para não me esquecer, porque acho que de facto é muito importante para esta conversa, e que tem a ver com as pessoas que fazem a diferença em todo lado. E na verdade, mesmo com esta evolução digital gigantesca, o que nós percebemos é que, principalmente agora,
todo este trabalho digital que nós passamos a vida em frente a um computador a fazer, cada vez mais a nossa preocupação enquanto agência de comunicação, como resultado para os nossos clientes, é a melhor maneira de chegarmos às pessoas. E a melhor maneira de chegarmos às pessoas fazendo com que quem está do lado lá se sinta única. E acho que isso é um grande desafio hoje em dia que nós temos. E se sinta única precisamente por isto. Acho que neste aspecto estamos todos em contraciclo. Estamos a dar muito mais importância àquilo que são as nossas tradições, àquilo que são as nossas raízes, a valorizar aquilo que é bom no nosso território. O que o Rudi disse há pouco, acho que foi uma coisa que nós sentimos com clientes também da mesma área e que achamos que era o que ia acontecer e que de facto aconteceu, mas acho que todos tínhamos esta sensação que por uma questão de confiança íamos ter mais vontade de estar em sítios mais reservados e não estar em sítios onde houvesse tanta densidade de pessoas, porque nos sentíamos mais protegidos. Mas esta proteção veio agora aumentar, como é evidente, no meio da Covid. Acho que não tínhamos dito esta palavra até agora, mas pronto, agora saiu, não tenho a certeza, mas por acaso acho que não tínhamos dito assim o nome. Não era proibido? Não sei, não reparo, não, olha, se era, peço desculpa porque não sabia. Mas a verdade é que nesta altura isto veio-se reforçar. Eu acho que isto já estava a acontecer muito antes, que nós já estávamos a dar muito mais valor àquilo que é as nossas tradições e particularmente agora chegando aqui ao Douro, acho que nos últimos anos tem sido uma evolução gigantesca para aquilo que é a maravilha que é o Douro para nós. Eu sou completamente apaixonada por tudo que nós possamos ter de experiências e viver no Douro de várias maneiras, e se há uns anos atrás era muito mais difícil de chegar, hoje já é mais, acho que ainda pode ser muito mais fácil, claro, mas hoje já é muito mais fácil. E temos esta vantagem de ter esta proximidade a tudo que é nosso, a tudo que nos traz estas boas sensações de lembranças, de raízes, de família, de história, de boas tradições e de boas sensações e experiências, voltando à nossa conversa no início. O grande desafio para nós que estamos deste lado é como é que nós fazemos isto através de um computador. E, portanto, por isso é que eu volto a dizer que é muito bom termos estas ferramentas todas a nosso dispor, mas são complementares para conseguirmos chegar ao resultado final, que é trazer as pessoas cá, trazer as pessoas àquilo que nós queremos fazer as pessoas fazerem aquilo que nós queremos que elas façam, na verdade, viverem a experiência na primeira pessoa. Eu gostava só, vou ser muito rápida, mas contar uma coisa que eu achei graça, vamos levar a coisa ao limite, está bem? Numa feira que tive com a Ana Rita, precisamente da Agavi, por causa de um projeto da Agavi há uns anos atrás, em 2018, a Food Matters, em Londres, tinha um painel incrível de pessoas a falar de várias empresas e uma das empresas estava a apresentar uma app no mundo digital, selva digital, uma app que o objetivo final era, eu registro-me, eles fazem uma análise de ADN, com a minha análise de ADN, e estamos a falar de eles chegarem a milhares de pessoas, era esse o objetivo, com a minha análise de ADN, preparam uma emenda semanal adaptada ao meu organismo e entregam-me em casa. Quer dizer, isto é de facto o limite do digital para o povo, para o público o mais alargado possível, mas com a preocupação daquela pessoa em particular. Pronto, e com esta vou-me calar. Rudi, isto acho que é uma boa provocação no sentido de perguntar assim, este digital vai ser uma ditadura que nos impõe uma determinada dieta alimentar, como dizia a Gilda há pouquinho, ou pelo contrário é uma surpresa ótima porque vai de encontro ao nosso mais íntimo prazer? As redes sociais, nós podemos fazer um paralelo se calhar com aquilo que aconteceu na hotelaria. Nós tínhamos as agências de viagem nos anos 2000 que vendiam viagens e depois vieram as Bookings da vida, as Expedias, e toda a gente condenou imediatamente ao insucesso as agências de viagem de rua. Portanto, e as duas, a verdade é que estamos em 2021 e continuam a coabitar. Portanto, eu acho que aqui vamos ter que sempre saber coabitar com este novo mundo e daqui a 2, 3, 4 anos estará tudo virado ao contrário já, garantidamente. A evolução é rapidíssima, mas acredito que vamos ter que saber viver com as redes sociais, temos que tirar o melhor partido do lado das redes sociais. Como já dissemos, é muito fácil cair no escrutínio do público pelas más razões. Portanto, até posso contar um episódio, nós há um mês, só para saberem, eu não tenho Facebook por opção própria, porque preciso de tempo em casa, de qualidade de vida, porque quando chegava estava ali no telefone, no Facebook, tenho um miúdo pequeno e deixei há 3 ou 4 anos de ter Facebook e pronto, e chega. Mas nós tivemos, aqui há um mês nos hotéis, nos hotéis, quando fizemos Douro Royal, o hotel está construído numa falésia. E na escavação encontramos uma mina de água. Portanto, nós temos uma gruta na parte de trás do hotel, que é uma nascente de água. E a nascente de água desagua no Rio Douro, à frente do hotel,
água é essa que reaproveitamos para aquecimento dos ares condicionados, temos os certificados de Green Key, que é certificado ambiental a nível mundial. Há um mês, vejam só, o perigo das redes sociais. Desabou uma parede daquela areia mais branca dentro da gruta, caiu no cano e estava a sair água branca no rio. Eu não tenho Facebook, mas enviaram um print screen de um comentário completamente destruidor sobre o hotel. Vejam o que estão a fazer a Baião, vejam o que estão a fazer ao Douro. Já tinha mais de 600 partilhas e não sei quantos mil likes. E já estava assim. E nem sequer fomos condenados, nem nos pudemos defender. Claro que depois, no sítio certo, defendemos a nossa imagem, o hotel. Mas só para perceberem, é demasiado perigoso. Se não saber, e nós nem interagimos com nada do que foi ali escrito, dito. Mas o perigo é que quando demos por ela, já estávamos a ser falados, mais de 600 partilhas, não sei quantos mil likes, poluidores do Rio Douro, estão a estragar a natureza, a estragar o destino. E as análises da Câmara, tudo bem, comprovaram que aquilo era o que efetivamente nós dizíamos que era, uma queda de uma parede lateral dentro da gruta que levou a argila para o rio, para o branco. Mas isto para vos dizer que as redes sociais são mesmo perigosas, temos que saber lidar com as redes sociais. E eu não sei onde é que isto vai parar, porque a evolução das redes sociais, eu acho que ninguém sabe onde é que isto vai parar, mas está a evoluir de uma forma muito rápida e o Facebook já era, supostamente, agora é o Instagram e o Twitter, ou o Instagram se calhar já era, não tarda muito. Mas continua à frente, o Facebook continua a ser o mais. É o mais utilizado. Os miúdos, a malta mais nova diz que não quer estar no Facebook, onde estão os avós e os pais, e não querem que haja ali uma partilha do mesmo espaço. Quer dizer, as coisas vão mudando de uma forma muito rápida e nós vamos ter que nos saber adaptar. Nós temos influencers que querem ficar no hotel e que nos pedem um FII, 500 euros, 1000 euros, já não é só o alojamento, não é só. E nós temos que nos ir sabendo habituar às mudanças constantes, eles cada vez são mais novos, cada vez têm mais seguidores, e pronto, temos que tentar perceber como é que nos mexemos aqui. Ao bocadinho a Andreia estava a responder à Andreia, uma questão que ela colocou, como é que medíamos o retorno do investimento, já respondi, ela também já entretanto comentou, mas Andreia, só acrescentar, nós conseguimos medir o retorno ao cêntimo, não com influencers, mas com campanhas de Google ou através da nossa própria ferramenta. Nós temos uma ferramenta que podemos fazer campanha, eu consigo saber em tempo real, e deixo-vos aqui isto para depois verem, que não temos tempo, mas Google Destination, Google Hotel Insight, Google Trends, vejam isso, pesquisem, escrevam os nomes das vossas localidades, dos vossos restaurantes, comparem-se com o número de cliques que vocês têm face à vossa concorrência, é muito giro perceber essas dinâmicas, mas isso para vos dizer que em tempo real conseguem perceber de onde é que estão a vir os cliques para o vosso destino, ou para o vosso estabelecimento, ou para aquilo que quiserem descobrir, e em tempo real, com algumas ferramentas, e o Google é uma delas, nós temos outras, nós fazemos campanhas por IP, ou seja, se eu estou a notar que há uma procura neste preciso momento do aeroporto Charles de Gaulle para o Porto ou do aeroporto de Berlim para o Porto, eu faço imediatamente uma campanha por IP para o ponto DE e para o ponto FR e digo-lhes, só vocês têm 5% de desconto hoje, para o próximo mês. E só essas pessoas vão ter um desconto. Porquê? Porque a digitalização permite-me saber isto em tempo real. E vejam mesmo por curiosidade, aqueles que não conhecerem, se calhar todos conhecem, não sei, Google Trends, para se compararem com a vossa concorrência ou com aquilo que quiserem analisar, o Google Destination Insight e o Hotel Insight são dados que vos dizem quase em tempo real o que está a acontecer. E isso permite-vos anteciparem-se em relação aos outros players que existem no mercado. Portanto, é um bocadinho assim que nós vamos fazendo do nosso lado. Vamos antecipando o que está a acontecer. Nós temos mapas de calor, temos ferramentas que nos dão mapas de calor, os heatmaps. E eu consigo perceber, quando a zona muito vermelha é os aliados, eu consigo perceber que as pessoas estão a vir à procura dos aliados ou de hotéis nos aliados. Se a zona vermelha se mexe para a Foz, consigo perceber que eles estão à procura de hotéis para a Foz. E eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que me antecipar e tenho que fazer campanhas para esses clientes. E consigo saber em simultâneo quantas noites é que eles estão à procura para ficar no destino, de onde é que estão a vir e que hotéis é que estão a procurar. Eu consigo perceber se são hotéis, se são alojamentos locais. Em tempo real, nós temos essa informação. E em tempo real, eu tenho informação da minha concorrência em relação a quantos euros é que subiram ou baixaram o seu preço. E, ao mesmo tempo, sei em tempo real a ocupação da cidade, a nível de procura. Portanto, eu posso, não sei se tenho aqui 2 minutos ou 3, já não, já abusei um bocadinho, mas mostrar... Não, força. Posso mostrar muito rapidamente, só porque são ferramentas giras.
vou só mostrar complementar ao aqui. Rudi Força. com essas ferramentas, enquanto está a partilhar o ecrã, com essas ferramentas, complementando com estes públicos direcionados, e vou falar das redes outra vez porque era esse o propósito, só para dar um acréscimo, nós conseguimos segmentar o público exatamente da mesma forma, acompanhando aquilo que é a planificação e a estratégia de atingir os públicos onde eles andam, não é? Conseguimos, através dos Facebook Business da vida e outras ferramentas semelhantes, selecionar o target que anda a gravitar exatamente nos mesmos sítios que estava a dizer ainda agora, não é? Para reforçar aquilo que é o impacto da comunicação nessas pessoas. Por isso é que cada vez mais esta comunicação complementar entre os diferentes canais e conjugadas as diferentes ferramentas acaba por ter o resultado mais eficaz. Ok, eu Muito bem. estou só Vamos aqui ver, para Rudi. Estou a tentar abrir aqui rapidamente. Eu depois tenho uma pergunta final para cada um. Nós andamos sempre atrás, nestas coisas das publicações, de outra forma que essas ferramentas, andamos sempre atrás das melhores horas, onde é que anda o melhor público, o que é que podemos fazer. Já está. Já estou aqui. Sim. É só para vos mostrar uma ferramenta. E por acaso estou aqui com o Douro, mas se eu for aqui para o Porto, que é o nosso outro hotel, e se eu carregar aqui neste ícone, isto atualiza-me ao segundo. Começa a fazer uma procura atualizada, aqui do lado direito em cima. E eu estou a ver aqui julho, e eu consigo ver que a procura no destino é 37% para dia 19, 40%. Quando está a vermelho quer dizer que baixou. E se eu carregar aqui, comparar com o que aconteceu há 3 dias atrás, ele vai-me dizer, então, o que está a acontecer no destino. Ou seja, aqui a procura caiu 4%, aqui caiu 4%, para este dia 25 de julho e 26 de julho. Consigo ver os preços deste meu concorrente, deste, todos eles. Aqui, quando está a vermelho, quer dizer que baixaram nos últimos 3 dias 51 euros para este dia. Aqui baixou 10 euros, baixou 10 euros, baixou 25 euros. E eu consigo ver isto em tempo real. Portanto, isto é algo que nos ajuda bastante. E se eu mudar aqui para o Douro, eu vejo que a procura no destino do Douro não é de 40, mas anda aqui nos 60, 70, 80% para amanhã. E eu percebo o quê? O Vintage subiu 156 euros na tarifa do seu quarto, que nós estávamos a 478, mas já não temos quartos, e os outros hotéis estão todos cheios, basicamente. E isto é giro. E se eu quiser ver assim desta forma, e vamos aqui para agosto, eu consigo ver um mapa de calor em que o meu hotel é o mais caro do mercado quase sempre. Mas porquê? Porque estou a ver aqui na Booking, se eu for aqui para a Expedia, quando dá verde quer dizer que sou dos mais baratos e que estou 7% mais barato que a média da concorrência. Quando está vermelho quer dizer que estou mais caro do que a mediana da minha concorrência. Ou seja, isto para vos mostrar que nós temos de facto muitas ferramentas e só muito rapidamente para acabar. Nós temos esta que nos permite, e isto é para a Andreia também, nós criamos campanhas por IP, por endereço de IP. Eu aqui é só clicar e gera uma campanha. E se eu quiser ver campanhas, por exemplo, se vocês forem no Instagram ao meu hotel ou no Facebook ao meu hotel, e se não reservaram, eu vou fazer com que vocês recebam isto no vosso mural. Pelo menos no do Facebook. Isto é o retargeting e o remarketing. Eu vou atrás de vocês porque vocês não reservaram. E eu vou dizer, só para vocês, tem 5% de desconto, porque foram ao meu site e não reservaram. Então, eu faço perseguição aos clientes no mural das redes sociais, com uma campanha especial só para eles. São táticas que nós usamos, são alguns segredos que nós temos. E daquilo que são as nossas mensagens, eu consigo ter a estatística das impressões, dos cliques, das conversões e da receita das minhas campanhas. Isto é um determinado período de tempo, gerou-me quase 63 mil euros a nível de campanhas. Aqui sim eu consigo medir, para a Andreia e para os outros todos, obviamente. Não tenho tempo, nem quero roubar mais tempo. Muito bem, Rudi, ficamos com uma imagem muito próxima do que são estas ferramentas tão sofisticadas de análise ao dia em cada um dos vossos concorrentes. Quer dizer, eu julgo que hoje a gestão está toda inventada através destes indicadores, destas ferramentas. E agora, fugindo disso tudo, uma pergunta final, porque estamos mesmo em cima, é duas pessoas da comunicação que usam tantos instrumentos para conseguir induzir públicos à oferta que vocês têm, quando chegam a casa e quando é a vez de
decidirem em família ou sozinhos que experiência é que querem ter, eu pergunto à Gilda e depois ao Rudi qual foi a melhor experiência que já tiveram, uma cá em Portugal, não vale dizer as vossas empresas, e outra fora de Portugal, para que os nossos ouvintes fiquem a conhecer também as experiências de pessoas que induzem outras pessoas a ter experiências. Experiências pessoal, de sítios onde tenho ficado. Sim, Desculpa pessoal, fazer a mesmo pergunta pessoal. que não estava... Mesmo pessoal, mesmo quando chegou a hora de eu que já motivei tanta gente a ir ao meu hotel ou ir ao meu evento, quando chegou a hora de eu decidir onde é que eu fui. Onde é que eu fui? Ora bem, fora eu acho que assim, vou dizer se calhar 2 sítios que tive boas experiências, que não estava a contar que fossem tão boas. Fora, vou começar por fora, se calhar. Acho que fui muito surpreendida em Bordeaux, não estava a contar que fosse que não fosse um destino que eu fosse gostar tanto, pelas experiências gastronómicas e vínicas que também tive lá, mas acho que foi muito surpreendida pela cidade. Foi um sítio que eu vivi, que eu gostei de estar, e foi de facto uma experiência muito diferente daquilo que eu estava à espera. E por motivos completamente opostos, precisamente pela natureza e pelo contacto tão próximo com uma realidade que não é nossa, a Jamaica, onde lembro-me de coisas que me marcaram, e agora apanho-me de surpresa, por isso é que eu estou aqui a gaguejar, porque estou a pensar o que é que de facto aquilo me fez sentir. Mas lembro-me particularmente de ver miúdos na rua que se percebia que provavelmente não tinham condições mínimas sequer, e todos vestidos de iguais, e não se notava de facto essa desigualdade, porque eles estavam todos com uma farda de escola e portanto estavam todos de igual, mas às vezes nos sapatos percebia que alguns estavam com umas cordas e outros estavam com os sapatos calçados, mas estava no meio de uma vegetação belíssima e é de facto uma sensação de nós estarmos a dar valor a coisas que se calhar no meu dia-a-dia passam ao lado e não dou tanto valor, e ali fez toda a diferença. Pronto, acho que fora foram estas as que provavelmente mais marcaram. Assim, de repente, terei outras, com certeza, mas pronto, estas sim. Depois eu cá... Sim, cá. Diga. Não, mas diga, primeiro diga. Não, nessa de fora, estou-me a lembrar de uma experiência muito engraçada que tive, isto tem muita inspiração anglo-saxónica, e por isso percebo bem essa experiência da Jamaica. Foi em Moçambique, onde senti que ao lado dessa pobreza havia essa dignidade também dos miúdos andarem todos vestidos com uma gravatinha da escola por isso há essa influência anglo-saxónica que acho que ficou, e que não só é igualitária, como é muito digna do ponto de vista da... Mas eu senti isso, exatamente. Havia ali dignidade e os miúdos não tinham cá comparações e estavam todos na mesma coisa. Nós vimos isso em Moçambique e lembrar. gostamos muito de ver isso em Moçambique. Mas diga a experiência cá. Cá é mais difícil, foram várias. Eu acho que se tiver que enunciar uma, é de facto muito difícil. Eu pensei que estava a fugir ao cá, mas foi a senhora que disse, mas cá... Não, estava a fugir ao cá, mas estava a fugir ao cá ao concretizar uma só. Acho que são muitas, eu gosto muito do nosso país, adoro comer, adoro ir a restaurantes e, portanto, acho que isso faz parte do meu dia-a-dia, mesmo nesta fase mais resguardada. Foi muito pequeno o período em que eu deixei de ir para restaurantes. E gosto muito do nosso interior e do nosso Douro, e sempre que vou, sou muito de tirar fins de semana, e sempre que posso fazer aquelas mini escapadinhas é fazer fins de semana no meio do mais natureza que eu possa ter, e sou muito citadina, mas de facto no meio do mais natureza que eu possa ter. Mais recentemente tenho estado muitas vezes no Jerez, mas acho que é isto, é muito, muito sair daquilo que é o meu ritmo dia-a-dia, e são essas que neste momento eu sinceramente dou mais valor. Lá está, muito bem, são as raízes. Eu tive mais tempo para pensar do que a Gilda. Mas não é fácil, porque são, sei lá, tantos países com esta promoção toda. Bahamas, em 2020, durante a pandemia, quando começou a pandemia, nas Bahamas, porque não estava à espera, porque nós saímos de Miami num barco e passado 1h30 estamos num paraíso que não imaginava sequer. A água é azul bebé, estamos na água, há raias, 3 metros de diâmetro a passar por perto, há tubarões, os americanos vêm de barco, atracam, mas não podem pisar a areia porque não é Estados Unidos, e ficam, ou tinham que apresentar, é Estados Unidos, mas tinham que apresentar passaporte. Então ficam ancorados a 2 metros da areia,
abrem os grelhadores dos barcos e as latas de cerveja, e toda a gente que está na praia, que não se conhece, interage com eles, comem, bebem, fogem das raias, ao mesmo tempo que fogem dos tubarões, e é a música, o ambiente, o chill out, cisnes cor-de-rosa na água, pá, e com 5 metros de altura, daqueles de plástico para as pessoas estarem na diversão, um ambiente super tranquilo, relaxado, gente super autêntica, super simpática, adorei as Bahamas. Sou um aficionado dos Estados Unidos de forma genérica, de norte a sul, de este a oeste, adoro aquele país para visitar. Mas na Europa gosto muito de Budapeste, por exemplo, adoro Budapeste. Em Portugal não consigo mesmo, mas não vou ser injusto. Já não sou a única. Vou ser injusto, vou ter que mencionar, mas gosto mesmo muito de... Eu sou muito do Minho, muito do Alentejo e muito do Douro e do Centro, sobretudo. São as regiões que eu gosto mais. E a Madeira também. Portanto, eu acho que, não elegendo o Douro por motivos óbvios, porque há 7 anos que não saio do Douro, não seria justo nem neutro, vou dizer a Madeira. Gosto muito da Madeira. Muito obrigado. Foi uma boa conversa com o Rudi Azevedo, com a Gilda Mendes. Muito obrigado a todos que participaram. Continuem nestes Web Talks da Agave, de qualificação e de turismo. Muito obrigado aos 2 palestrantes. E muito obrigado também a todos os que ouviram e vão ouvir esta conversa, esta tertúlia sobre os instrumentos de comunicação no turismo, tão bem ilustrados pela Gilda Mendes e pelo Rudi Azevedo, a quem eu agradeço mais uma vez a presença. Muito obrigado aos 2, um bom fim de semana a todos.